Boa tarde, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e neste vídeo eu vou trazer para esse vídeo uma discussão que eu comecei lá com uns amigos, lá no WhatsApp, e achei interessante, né? Basicamente divididos em dois temas, quer dizer, dois temas, na verdade é um tema só, né? Mas em dois subtemas que são, enfim, um tem influência sobre o outro, de certo modo, né? Que é o futuro Papa e o futuro da Igreja. Não é? Quer dizer, uma coisa puxou a outra. Eu comecei a falar sobre quem seria, né? Enfim, o nosso espírito apostador esportivo, né? Vamos chamar assim, de todos nós, já mobilizadíssimo, né? Quer dizer, quem será o futuro Papa? Né? Aí já temos listas, já temos apostas, especulações, né? Aí eu fiquei cá pensando, eu falei, pô, hoje mesmo, olhando a lista que está no UOL de hoje, domingo, né? Aí estão lá alguns que, enfim, já são quase assim, unanimidade, né? Mas eu fiquei pensando, bom, supondo, né, uma coisa que é bastante evidente, né, que a igreja hoje está mais dividida do que normalmente. A igreja é uma instituição muito dividida. Né? Quer dizer, nenhuma instituição dura 2000 anos se não souber acomodar as suas divisões internas. Né? Eu costumo dizer que a igreja já nasceu dividida, né? Porque se for, entre exatamente tradicionalistas, né? e liberais, entre os membros raiz, né? E o pessoal neófito, né? Que acabou de chegar. Né? Que já nasceu dividido entre Pedro e Paulo, quer dizer, Pedro, o apóstolo, o representante da tradição da igreja, queria que a igreja permanecesse fechada aos judeus. Né? E Paulo, o neófito, o converso, né? Portanto, aí que chega com uma postura mais liberal e que quer trazer todos, quer que a igreja se abra para todos. Né? Então, naquele momento, quem era o anticonservador era Paulo. E hoje a posição de Paulo é a posição dominante, a posição conservadora da igreja. Né? Então, quer dizer assim, a igreja já nasce assim, sob esse signo. E depois, quem conhece a história da igreja sabe que são, pô, acho que pelo menos uns 500 anos de uma intensa luta, né, interna para definir o que eram heresias, para definir, entre aspas, quem era Jesus Cristo, a condição de filho de Deus, o que significava, o que significava ser humano e ser Deus, se isso era simultâneo, se isso era... Como é que isso se dava? Pô, quer dizer, a questão da trindade, né? A questão cristológica, né? Ou as heresias cristológicas. Pô, isso foi um intensíssimo debate, uma coisa... Então, quer dizer, a igreja está acostumada, né, a isso, desde sempre, né? A enfrentar e acomodar suas próprias divisões internas. Então, a igreja hoje não está mais dividida do que sempre esteve. Mas, como os tempos hoje... agora, há uma excepcionalidade no tempo de hoje por duas questões. Uma é a questão externa, quer dizer, o mundo está muito dividido hoje. Né? E aí disso podemos falar em outro momento também. Né? E, por outro lado, acho que tem uma coisa interessante. O Papa Francisco avançou na direção de uma igreja mais aberta, de uma igreja mais, para usar um termo quase provocativo para alguns, uma igreja mais moderna, mais aberta ao mundo, né? Quer dizer, mais reformada, menos cúria e mais paróquia. Né? Acho que se a gente fizesse um slogan, seria esse, lançando o Papa Francisco à reeleição, né? Menos cúria e mais paróquia. Acho que boa síntese, né? Sabe? E esse avanço é inexorável. Aí disso,
ele já se estabeleceu, né? Então, acho que é natural dentro da igreja que agora se tente dar o que a gente chama, uma expressão que eu não gosto muito, chama freio de arrumação, né? Avançou-se, então não é que se... acho que há um certo consenso tácito, né, dentro da igreja, suponho eu não estou dentro da igreja, eu sou cardeal, muito menos teólogo, especialista, historiador. Estou conversando, uma conversa entre católicos, né? Acho que é tácito, há um consenso de que não há como voltar atrás, tá? Mas, por outro lado, que assim, é preciso acomodar melhor, né, essas forças que hoje se antagonizam. Então, primeira coisa que me acho, feita essa introdução, então o que me parece meio óbvio, é que um primeiro critério para a seleção dos favoritos é idade. Mas, no sentido inverso do que a gente imaginaria, quanto mais velho, mais papável. Quanto mais novo, menos papável. Por quê? Um cardeal mais novo, com menos de 70 anos, tem um cardeal com 60 anos, é um garoto. Projeta-se aí um reinado, né? Porque o Papa é um rei, um monarca, né? Um reinado de 30 anos, 25. E eu acho que ninguém quer isso hoje. Hoje, por exemplo, um Papa que dure 10 anos, 12 anos, que está ótimo, né? Como foi o caso do Papa Francisco. Mostrou-se que é possível avançar e também vai ser possível acomodar, né, em pouco tempo. Então, eu acho que é o primeiro critério, ninguém com menos de 70 anos. Tá? Ponto. Segundo critério, nenhum nem ultraliberal, nem ultra conservador. Né? Então, aqueles caras que angariaram fama de ser conservador, terrível, isso está fora. E também aqueles que são ultraliberais também estão fora. Né? Acho que são 2 critérios aí. Enfim, né? Nenhum, os extremos não. Então você vai ficar com alguém que não seja... outro critério que eu acho que é importante. Quer dizer, porque aí quando você adota esses 2 critérios, idade e postura, né? Postura, um centrista, né, mais velho. Essa é a ideia. Né? A maioria que sobra são de europeus. Mas os europeus, por exemplo, os italianos estão muito próximos da Cúria, aparentemente. Tá? Pelo menos os que eu vi lá papáveis. Né? São caras muito próximos da Cúria. E eu acho que um legado, esse inexorável, né? Quer dizer, um legado que eu quero dizer assim, um espírito inexorável que vai ser deixado por Francisco, é essa ideia de menos cúria e mais paróquia. Então, a tendência é buscar, eu acho que a tendência aponta para um Papa europeu, mais velho, centrista, né? Mais velho e centrista, portanto, sobram mais europeus, então o Papa tenderia a ser europeu e não italiano. E aí sobra, aí quer dizer assim, para o pessoal na ponta dos liberais, sobra, eu esqueci agora o nome dele, Albérios. Deixa eu ver aqui no meu WhatsApp, que eu escrevi isso para um amigo. Eu acho que você tem esse Papabile, que é um sueco, tá? É um sueco. Alborelius, um sueco, que era inclusive muito amigo do Papa. Aparentemente o Papa tinha assim uma enorme simpatia por esse sueco, o que eu acho que o classifica. Ele não é exatamente um hiperliberal, não é um cara ligado à Cúria, né? Vem de um país que não é tradicionalmente católico, que é a Suécia, né? Então, é um cara muito interessante, mas vem de um país que tem uma pegada mais liberal.
E na outra ponta, na ponta dos conservadores, eu acredito que um belo candidato que já teve boa votação no último conclave é o Péter Erdó, o húngaro ligado ao Orbán, etc., de quem eu já falei aqui. Então, eu estou chutando, estou apresentando, não estou fazendo apostas, estou aqui conversando com os meus amigos, especialmente os católicos e aqueles que gostam desse tipo de especulação, quer dizer assim, tanto os esportistas quanto os historicistas. Né? Então, vamos ver por onde é que tende o negócio, vamos ver se a gente vai acertar ou não. Né? Então, essa é a primeira parte da conversa. Mas ela nos levou para a questão que eu já tratei antes, que é a questão do futuro da igreja. Né? Para onde vai a igreja? Né? Eu acho que o Papa Francisco, até por conta daquela experiência incrível que eu digo que acho que é definidora dele como Papa, de todas as posições dele devem ser entendidas assim, né? Da experiência dele, do que eu chamei de milagre eucarístico, mas a própria igreja não chama de milagre eucarístico, chama de signo eucarístico, que é, digamos, na hierarquia classificatória está abaixo do milagre, é um signo, opa, sabe? Mas que, de qualquer maneira, é algo muito significativo. Eu acho que os avanços que ele promoveu, esse espírito mais paróquia, menos cúria, se instalou, se estabeleceu, porque traduz uma demanda, um espírito que já está aí. Né? Quem vai à missa já percebeu que, por exemplo, no altar hoje, o altar hoje é praticamente dominado pelas mulheres. Né? Quantidade de mulheres, essas mulheres cantando, mulheres tocando, mulheres auxiliando na distribuição da comunhão, mulheres leitoras, né, dos evangelhos, então acólitas, né, assim, também acólitas, enfim, a presença da mulher no altar hoje é um fato. E outra coisa, é um fato necessário, porque sem elas, o que haveria, né? Outra coisa, nas pastorais que eu vejo, pelo menos aqui da Igreja do Lago do Guará, também é evidente isso. Assim, né? Então, a participação das mulheres só tende a crescer. Se elas vão chegar a ser, entre aspas, madres, sacerdotisas, poderão celebrar missa? Eu acho meio que inevitável. Né? Meio inevitável. A questão do acolhimento, por exemplo, dos homossexuais, que é uma questão mais, talvez, sensível para a igreja, ainda mais depois dos escândalos de pedofilia, etc., que eram essencialmente escândalos de pedofilia homossexual. Né? Quer dizer, assim, então, hoje é um problema para a igreja essa questão. Quer dizer, não tanto, talvez, por uma questão externa, aliás, por uma questão externa, a rejeição aos homossexuais, mas por uma questão interna. Né? Quer dizer, a igreja precisa resolver um pouco esse problema interno dela. Já está resolvendo, mas ainda é um tema muito sensível. Né? Fora o preconceito, que ainda é muito arraigado na sociedade como um todo, não é só entre os católicos, não. Talvez até os católicos sejam não sei dizer, porque também os católicos se dividem, né? Os que são liberais, os que são conservadores os que são liberais são muito liberais, pelo menos à vista, do seu ponto de vista dos conservadores, e os que são conservadores demais, pelo menos à vista dos liberais, são reacionários. Então, há quem rejeite os homossexuais, por uma série de razões, há quem os acolha, né? E aí você tem também nuances, que eu não quero discutir agora, mas eu acho inevitável também, né? Que a coisa avance, não sei exatamente em que direção, mas pelo menos na direção não digo de você realizar casamentos homossexuais na igreja, não sei, mas pelo menos a ideia da bênção dos divorciados, a bênção dos
casais do mesmo sexo. Eu acho que hoje, até eu estava dizendo isso, eu não tenho, assim, não sei, não posso falar, eu não sou um católico de sacristia, não sou um beato de sacristia, mas enfim, acho que se um casal gay, ou mesmo um casal de divorciados que vivem juntos hoje, né, os dois saídos de um casamento que se desfez, né, procurarem um padre e discretamente pedirem uma bênção, né, eu acho que o padre não se recusará a abençoá-los. E se pedirem para... eu posso frequentar a sua paróquia, frequentar suas missas, também não. Sabe? E o padre dirá mais ou menos o que se disse no tempo da pandemia, quando as igrejas andaram fechadas e a gente acompanhava isso até pela internet. Quer dizer, uma comunhão feita espiritualmente. Quer dizer, você não recebe a hóstia, mas comunga espiritualmente, né, etc. Então, eu acho que, quer dizer assim, também é algo que avança. A questão do aborto, por exemplo, outra questão sensível, né? É o que eu digo para todo mundo. Quer dizer, que a igreja diga que uma mulher católica não pode abortar, parece óbvio. Né? Parece óbvio. E que isso seja uma condição, né? Porque, sei lá, o aborto seria um pecado mortal, e aparentemente já não é exatamente assim, é um pecado mortal, mas cujo perdão demandaria, que não é exatamente imortal, porque eu acho que o perdão, parece que o padre da igreja não pode perdoar, mas é preciso que haja uma permissão do bispo, sei lá, há uma certa complicação, mas não é um pecado imperdoável, é isso que eu quero dizer. Né? Mas, digamos, você, se é católica, você não pode abortar. Tá? Agora, você não pode querer impor, já que nós vivemos, né, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Porque se nós vivemos numa sociedade que se pretende democrática, né, e que se quer democrática, se estabeleceu um critério de liberdade individual, que não é um critério anticatólico, por favor, isso é uma outra discussão que aí vai remeter a questões teológicas que vão chegar a Duns Scott, e aí sim ao nominalismo, de algum modo, e é isso que me incomoda muita gente, porque supostamente oporia São Tomás, ou melhor, Duns Scott a São Tomás, isso dirão os tomistas, e não São Tomás, porque eles não são contemporâneos. Enfim, né? Como a gente vive numa sociedade que hoje privilegia a liberdade individual, ou pretende isso democraticamente, né? Pelo menos no sentido político, né? Então, quer dizer assim, eu não posso querer impor, quer dizer, a minha ideia, nem mesmo sobre o argumento, não, mas é uma vida, isso não é uma questão religiosa, isso é uma questão quase que criminal. Isso quem decide não somos. Eu posso participar como católico desse debate e vir com esse argumento. Ok, tá? Beleza. Mas uma vez que a sociedade entenda que não é um crime, acabou-se. Quer dizer assim, acabou-se. Não tem. Eu acho que seria até um alívio para a igreja como instituição que essas coisas se definissem. Pode, não, de certo modo já está definido, né? Por enquanto, não pode. Mas se vier a poder, pronto, isso é problema, não é problema nosso. Que a igreja tente convencer, eventualmente, uma moça que vai procurar fazer um aborto, porque até não tem condição social de ter um filho, e que a igreja ou uma instituição católica a ampare e garanta a ela que essa futura criança será educada, amparada, até alcançar uma idade suficiente para se manter, é outro papo. E aí isso a convença a ter um filho, aí é outro papo. Isso eu acho que pode.
Mas não essa coisa em tese e puramente baseada, aí nesse caso, usando o termo abstração no sentido mais positivo, abstrações teológicas, né? Salvífica, vai estar condenado ao inferno. Não. Menos, né? Menos. Essas coisas em relação para onde vai a alma de cada um, deixe por conta de Deus, né? Não vamos exagerar demais nessas definições ou nesses prognósticos, né? Então, acho que assim, também é um outro ponto que a igreja tende. Eu acho que a igreja tende, como sempre, a convergir, sabe, na direção do sentimento dos seus fiéis. Quer dizer, mas é um processo lento que vem vindo do exercício diário dos padres em suas paróquias e vai chegando ao colégio cardinalício. Mas a cadeia de transmissão não é uma cadeia de transmissão por representação. É uma cadeia de transmissão individual. Então, por exemplo, há uma porção de jovens Jorge Bergoglios, padres neste momento, que estão praticando um catolicismo bergogliano em suas paróquias. Esses padres irão se tornar bispos, cardeais, eleitores e papáveis. E um dia serão papas. Então, aquilo que em Bergoglio foi um avanço, assim, um ato quase de, entre aspas, né, de surpreender, um ataque de surpresa, uma guerra. Quando chegar nessa segunda geração já será um consenso, entende? Mas esse é o processo da igreja, é o processo mais lento. A igreja caminha, por isso ela tem 2000 anos, né? Acomodando suas questões internas, quer dizer assim, levando as coisas mais lentamente, né? Mas não adianta, aquilo que se estabelece lá na paróquia dificilmente sai. Muitas coisas têm que mudar? Tem muitas coisas. Eu acho que assim, há uma questão da missa que precisa ser resolvida, sabe? Eu, por exemplo, sou um cara que eu particularmente gosto de uma missa em latim, entendeu? Porque aprendi, li, sei, entendo o que está escrito em latim, porque me dei ao trabalho, porque também vou dizer, né? Quer dizer, o missal é bilíngue, né? Está ali uma coisa do lado da outra, né? O latim não é um negócio absolutamente estranho ao português, então você fica lá, aí você começa a descobrir a beleza do latim, os devaneios das traduções dos missais, né? Muito interessante. Você começa a descobrir. O estudo do latim devia continuar obrigatório. Aí é outro papo também. Mas isso é um gosto meu. Acho muito bonita a missa, por exemplo, em português, mas que é uma exata tradução da missa que eles chamam de tridentina, ou da missa reformada do concílio. Há uma missa do concílio que não é tão diferente da missa tridentina e que é feita e é rezada preferencialmente na linguagem corrente do país, né? Português, inglês, o que seja. Também é muito legal essa missa. Essa missa não tem nada de... fizeram lá umas modificações, fizeram, mas porra. A gente também tem que levar em conta uma coisa, que diz assim, o rito, o sacramento é uma coisa viva. Uma coisa viva. Ele não... Quer dizer assim, a gente acredita que o padre, a igreja, ali, na hora que ele realiza a Eucaristia, ele é o promotor de um milagre que é
substancialização daquelas formas, né, o pão e o vinho, em carne e sangue de Cristo. Né? Aquela coisa do milagre. Nós cremos nisso. Há palavras, mas também não é uma mágica aquilo ali. Então tem que ser a palavra mágica. Não é bem assim. Então vamos com calma também para não transformar a Eucaristia em magia. Né? Tá? Mas eu acho que tem. Mas é preciso respeito. E outra coisa, é fundamental, para mim é fundamental, a previsibilidade. Eu saiba o que vai acontecer na missa direitinho. Tá? Direitinho. Há, de fato, padres, né, que fazem da missa um jam session. Você chega lá, você não sabe o que vai acontecer. Entende? Você não sabe o que vai acontecer, o cara começa a falar umas coisas fora de hora, começa a improvisar o texto, que era o texto do rito, sabe? Aí começa a virar uma coisa, para mim, profundamente desagradável. E acho absurda, e acredito que para o próprio Papa, porque senão você não teria, parece que vai sair aí agora, finalmente, depois de 60 anos, o missal do concílio e tal, não sei o quê. E aí, meu amigo, tá ali, é o missal, vamos fazer igual, é assim. Eu sei que o senhor adora cantar, mas o senhor adora cantar, o senhor vai cantar no churrasco da sua tia, não vem cantar aqui na missa. Como eu já ouvi um padre, eu gosto muito de cantar. Meu filho, então vai cantar, vai fazer um karaokê, sabe? Não vem cantar aqui. Mas esse padre já é mais velho que você? Mas dane-se, tem a cabeça de um garotinho bobo. Né? O que eu posso fazer? Né? Outra coisa que eu acho legal na missa em latim, outro papo, tá? Eu acho que a missa em latim devia ser preservada e ensinada. Tá? Hoje a gente viaja muito mais do que já viajou. Então seria legal que toda igreja, pelo menos uma vez, uma missa fosse em latim. Tá? Uma missa por dia, qualquer horário, qualquer momento. Sabe? Ou pelo menos houvesse uma certa concatenação entre as igrejas. Então, sabe, hoje a missa em latim é aqui no bairro. Então, por quê? Porque às vezes tem um estrangeiro. Sabe? Ou alguém que pode ser um estrangeiro em outra língua, pode ser até um mineiro. Sabe? Um mineiro aqui. Sabe? Estou fora da minha paróquia, não serei surpreendido por nada. Né? Tudo bem, o mineiro pode pegar em português, mas tudo bem, pega em latim, fica mais fácil, não haverá surpresas. Né? Nem sequer surpresa, o cara é mineiro, mas só está acostumado a ouvir a missa em mineiro. Aí o padre é gaúcho, eu não entendo esse gaúchada falando. Então o cara não é latim. Sabe? Eu vou contar aqui rapidamente uma digressão. Eu fui uma vez numa missa aqui no Brasil. Não vou falar onde e tal, até porque foi uma missa muito pesada, foi uma missa muito legal, gostei muito. Mas eu não entendia nada do que o padre dizia. Aí só depois eu vim a descobrir que o padre era chinês. E estava tentando falar em português. Aí, os paroquianos provavelmente já estavam acostumados com ele, então entendiam. Eu, como era um cara que, por acaso, assistir aquela missa de domingo ali, naquela igreja, fiquei completamente perdido. Porque, primeiro, você já não tem, vamos dizer assim, ali a certeza do rito. Né? Você chega com o missal, pronto, está ali a missa. Aí, quer dizer, eu ainda por cima o cara era chinês, dancei. Né? Então tem esses aspectos todos. Eu não sei se falei tudo que queria falar, vou até olhar aqui pela primeira vez. Até fechei aqui o meu. Porque eu tinha deixado algumas coisas para falar, né? Mas eu acho que eu já falei tudo. Né? Porque foi uma publicação longa que eu fiz no WhatsApp. Né? Eu falei tudo. Que eu acho interessante a gente perceber uma coisa que eu falei no começo, vou falar agora de novo no fim. É muito interessante a gente perceber isso, que a igreja já nasceu sob o signo da discussão, do debate, sabe? Da oposição entre o tradicionalista Pedro e o liberal Paulo,
entre o cara que representa, né, o passado, a tradição, o apóstolo Pedro, e o converso Paulo, né, que aí meio que traz é o cara que vem de fora, apesar de ser judeu também, entende? Quer dizer, é importante a gente perceber isso, sabe? É importante a gente ter essa dimensão, sabe, do que é a igreja desde sempre, sabe? Desde sempre, né? Sabe? É importante a gente perceber que a presença das mulheres no altar e na vida cotidiana das igrejas, das paróquias, não é só um signo de está faltando homem, ninguém mais tem vocação de padre, e aí a culpa é do concílio. Calma. É preciso que a gente entender que o amor que Cristo sempre pregou, o amor que Cristo prega, que é o amor incondicional, é o amor da mãe. A mãe, por definição, o amor incondicional é o amor de mãe, né? Então, quer dizer, assim, na verdade, o futuro da igreja é mulher, num sentido muito amplo, né? Quer dizer, o futuro da igreja como projeto vitorioso é um mundo onde as pessoas se amem incondicionalmente umas às outras, né? Então, o futuro da igreja é mulher, o devir é mulher. É assim que eu interpreto, inclusive, a ideia de Nossa Senhora Rainha do Universo, sabe? Sim, Nossa Senhora Rainha do Universo é uma frase belíssima, mas que é muito mais adequada a uma Idade Média, onde a gente entendia o poder, não o poder, mas a coisa máxima como sendo a realeza, né? Para usar termos mais inteligíveis, eu diria isso. Eu diria que o devir é mulher. E o devir é devir porque ele já está aí, quer dizer, né? Ele já está aí acontecendo, né? Então, o futuro da igreja é mulher. Então, é importante que a gente perceba isso. E aí, quer dizer assim, esse amor incondicional é um amor inclusivo. É um amor que se volta para aqueles que não são amados. Como disse Jesus, eu vim para os pecadores, não para os enfim, os não pecadores, né? Sabe? Eu vim para os que a gente deve se voltar para os que não são amados, que são rejeitados. A pedra de toque foi a pedra rejeitada, já está lá, né? Então, essa é a verdadeira igreja, é a igreja que acolhe, né? Então, é a igreja que exercita esse amor incondicional. Então, é nessa direção que a igreja tem de ir, é nessa direção que a igreja vai, inexoravelmente, tá? Inexoravelmente. Pode ser que isso tudo aconteça mais rápido ou mais devagar, porque este mundo, ele é livre. Deus o criou livre. Mas, ao mesmo tempo, Deus tem um projeto para esse mundo, né? Que está inscrito em nós. O amor está inscrito em nós. Mas há os que, em vez de amar, preferem ter poder. Que eu sempre digo para todo mundo, prestem atenção. O contrário do amor não é o ódio. O ódio é um amor nihilista, que já não crê mais no próprio amor. O contrário do amor é o poder. É o amor condicionado. O poder é o amor condicionado. E o verdadeiro amor é o amor incondicional, né? Quem escolhe é o poder. Aí isso é um outro papo do meu próximo vídeo que eu venho prometendo há muito tempo, né? Então é isso, sabe? E isso implica esse amor ao próximo, ou seja, ao que está perto, ao que carece de amor, né? Alcança também os animais e a natureza. Quer dizer, o Papa Francisco, ecologista, ele não é um ecologista, meu filho. Não é o catolicismo que está se tornando ecológico, não. É a ecologia que já traz uma herança católica ou cristã, né?
Porque, na verdade, o que o Papa defendia era um cuidado por toda a criação. Amar ao próximo não é só amar um outro homem desvalido, é amar qualquer ser, qualquer criatura que demande o nosso, que esteja próxima de nós e demande o nosso amor. Pode ser uma planta, pode ser um bicho, pode ser um mendigo. Sabe? Esse olhar que Deus nos pede que a gente exercite. E esse olhar era o olhar que Francisco exercitava e nos instava a praticar. E isso, meus amigos queridíssimos, e aqui eu encerro, isso é inexorável. Esse é o devir da igreja, sabe? Ainda que uns tentem atrasá-lo para manter os seus poderizinhos mesquinhos, seus podres poderes, como diria Caetano Veloso. Né? É isso. Então, um beijo a todos. Hoje eu me estendi espetacularmente, sabe? Já são 35 minutos. Vai falar assim, porra. Olha que eu não sou cardeal e nem papável. Enfim, depois dessa, quem chegou até aqui, dê aquele gostei só para eu saber, não estou dizendo, não estou pedindo like, eu estou pedindo só para alguém que chega até o finalzinho, dê um like. Tá? Por quê? Porque aí eu posso saber, porra, teve gente que me ouviu durante 35 minutos. Pô, isso é muito legal. E não que eu esteja aqui criticando quem não ouviu. Eu sei como é que é isso, a dificuldade que é hoje a gente ter tempo para ouvir uma pessoa durante 35 minutos. O tédio, às vezes, que é isso. Então, também não estou aqui criticando ninguém, não. Tá bom? Obrigado, um beijo a todos e até a próxima, que eu espero que seja amanhã.